Bem-vindos à nossa segunda parte. Aqueles que se ajuntaram aqui ao grupo, todos bem-vindos. Então, nós estamos falando de profetas de tempo, ok? Estamos falando de profetas de tempo. A gente começou a falar sobre Enoque, Metusalém e Noé. Enoque dando uma primeira profecia relacionada ao tempo na Bíblia, que tem a ver com o nome do seu próprio filho, Metusalém, que significa quando ele morrer, virá. De fato, veio com a morte de Metusalém o dilúvio. Logo depois, também temos os 120 anos que Noé pregava e construía a arca. Também nos leva ao dia do dilúvio. Temos dito que isso ilustra a primeira, segunda e terceira mensagem angelicais. Temos dito que também essa primeira profecia de tempo ilustra a última profecia de tempo. Sabemos que depois de 1854 já não há mais tempo profético. E assim também temos dois períodos que nos levam a essa data, de 22 de outubro de 1854, que são os 2520, que se inicia no ano 677, e os 2300. Ok? Foi basicamente isso que a gente fez, em mais detalhe. Também vimos um claro paralelismo entre Enoque e Guilherme Miller. Ambos pregavam a volta de Jesus e também pregavam a hora do juízo. Daqui em diante, eu acredito que nós vamos avançar um pouco mais rápido. Eu tenho até que horas? Alguém tem isso fácil? Isso aqui poderia estar aqui debaixo disso aqui, tá? Isso acho que é bem claro. Mas eu vou colocar isso aqui um pouquinho para cima, para ter mais espaço. Aqui vem o quê? Profeta? Proclamador. E aqui? Questão de tempo, não vou colocar isso aqui não, tá? Isso está bem ilustrado nesse lado, nesse outro quadro. O próximo que eu vou falar, e já logo eu vou admitir que eu ainda estou entendendo o cálculo exato dessa profecia. Não é tão fácil, eu agora há pouco comecei a entender melhor a que se refere, e agora, enquanto vocês estavam cantando, eu ainda tentei entender o último detalhezinho que me falta, mas ainda falta um pedacinho. Mas não tem problema, vocês estão familiarizados com os números que eu vou falar, tá? Falta esclarecer apenas por que se fala de dois períodos aqui, mas isso não nos deve atrapalhar no princípio que vamos ilustrar. Quero falar
rapidamente de Abraão. E Moisés. Ok? Abram comigo Gênesis 15, os versículos 13 a 14. Gênesis 15, 13 a 14, diz: Então disse a Abraão, saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Isso nos aponta para qual linha de reforma? A de Moisés, certo? Quem já estudou as linhas de reforma sabe que a gente começa a linha de Moisés com o cumprimento de uma profecia, que são os 400 anos, barra 430. Isso que eu me refiro, que a Bíblia nos dá 2 períodos. Eu não vou poder explicar bem em detalhe porque fala de 2 períodos. Eu posso tentar explicar que aqui fala de 400 anos que se iniciam quando, não? A tua descendência, se refere à descendência, ok? A gente dá para entender aqui que esse período não se inicia naquele mesmo momento, mas depois. E se eu comecei a traçar isso como a história de Abraão continua, isso eu cheguei bem perto àquele momento que realmente se passam 30 anos, a partir de que se inicia esse período de 400 anos. Tá? Porque se abrimos Gálatas 3:17, fala da mesma profecia, porém em referência a um outro período. Gálatas 3:17 diz: Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. E também fala do mesmo período em Êxodo 12. Êxodo 12:40. E 41. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, aqui, temos aqui esses 2 períodos. De 430 barra 400 anos. Ok? Que nos leva a Moisés. O que Abraão fazia ao ele chegar
uma nova terra, uma nova região, o que foi a primeira coisa que ele fazia? O que era o costume dele? Que as pessoas o conheciam? Levantava um altar, certo? E a gente falou que o nome ele tem a ver com a função do profeta, a missão dele. Tá? E o que significa Abrão? Não Abraão, mas Abrão. Alguém sabe? Quer dizer, pai exaltado. Abraão, ele exaltava o Senhor. Ele dava um testemunho a todas as nações. Chegando, ele levantava um altar. Todos conheciam a Deus através desse testemunho de Abraão. Ok? E a gente sabe que o nome dele é mudado. Em determinado momento, Abraão é mudado para Abraão, que quer dizer pai de multidões, ou da multidão, não? Ou das nações. E vocês sabem que de Abraão descendem a nação dos judeus, não? Também do Islã e também os cristãos, por final. Okay? Ou seja, se cumpre no nome dele também, em ambos casos, a missão dele. Através da descendência, ele se torna a pai realmente de multidões e ele também exaltava sempre a Deus, ao Pai. Ok? O que significa Moisés? Isso você sabe. Tirados das águas. Certo? Isso, aqui, normalmente, a gente se refere, quando a gente fala que o nome dele significa isso, que ele foi tirado das águas. Que ele lá, como bebê, não, estava no Nilo e foi tirado das águas. Ok? Mas também devemos entender que Moisés tirou o povo de Israel do Egito, das águas do Egito. Ok? Também se cumpre o nome de Moisés nesse sentido, com a sua missão de tirar o povo de Israel do Egito. Tirado, retirado. Ok? Sem dúvida, a mensagem, né, que Moisés levava era uma mensagem de vida ou morte. Tá? Quem não entendia essa mensagem, essa verdade presente, ele ia cair nas pragas. Ele ia permanecer no Egito. Ok? E, dessa forma, é um remanescente que sai do Egito. Muito bem. Esses próximos vão ser um pouco mais complexos, acho. Estou aqui apenas ilustrando, tá? Não estou entrando mais como aqui, em muito detalhe, mas vocês veem que ilustrado a Abraão como profeta proclamador. Tá? Ele dado dois elementos de tempo, 430 e 400 anos. Tá? E isso nos leva ao profeta ajuntador, né? Que ajuntou o povo, Moisés, no caso. Próximo que eu quero olhar com vocês isso aqui.
Jeremias. Vamos abrir Jeremias 29. Quem sabe qual profecia de tempo Jeremias dá? Jeremias 29. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Setenta anos. Isso vocês sabem. Quem lê essas palavras de Jeremias e chega a entender que esse período está acabando? Daniel. Muito bem. Jeremias, ele proclama um período profético. Daniel, ele assume aqui o papel do profeta ajuntador. Abra comigo, Daniel 9:2, só para confirmar aquilo que vocês já sabem. Diz aqui em Daniel 9:2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Okay? Então, Daniel é aquele que compreende esse período profético que ele está se encerrando. 70 anos. Ok. Jeremias, o nome dele, ele tem um significado. A gente tem aqui um bom livro, ele chama Dicionário dos Nomes Bíblicos, ok? É muito útil isso aqui, porque vocês procurando sobre nomes na Bíblia, nem sempre vocês vão achar assim um só significado. Às vezes um diz que é tal coisa. Metusalém, por exemplo, o que vocês vão principalmente achar é aquele homem da flecha, ok? Assim que geralmente é traduzido. Mas também algumas traduções a gente encontra que o significado é quando ele morrer virá, ok? Em ambos casos se refere a alguma coisa que está apontando para o momento futuro, tá? A flecha que é lançada e ela cai aqui, ok? Jeremias significa Jeová é exaltado, a quem Jeová designou, mas também quer dizer que Jeová vai atacar, ele vai atacar. E Jeremias, ele certamente... O significado do nome Jeremias pode ser tanto que Jeová é exaltado, como também Jeová vai atacar, ok? Jeremias, ele certamente exaltava a Deus, isso sabemos. Mas aqui com essa advertência sobre 70 anos, o que ele advertiu o povo sobre o quê? Sobre o juízo, ok? Ele advertiu o povo sobre um juízo que estava vindo, não? Que Deus ia atacar dessa forma, que ele ia se vingar, ok? Então o nome sim é relacionado também com a sua missão. Daniel significa o quê? Quem sabe?
Deus é juiz. E, sem dúvida, vocês sabem que o livro de Daniel fala repetidamente de juízes, tá? Fala de vários juízes que as profecias nos apontam. Só para dar uma ideia, Daniel 8,14, não? Isso todos vocês conhecem. Ele me disse, até 2:30 tarde de manhã, e o santuário será purificado. A gente entende isso já como adventistas. Tá? Então, o nome dele também se cumpre em sua função. Ok. Então, isso nos leva a qual momento? Ao primeiro decreto, certo? E aqui, há um primeiro grupo que sai da Babilônia. Tá? É um remanescente que sai. Tá? E vocês podem elaborar isso, mas certamente era também uma mensagem de vida ou morte. Tá? Muitos nunca mais saíram da Babilônia, ficavam. E ali se termina a história deles. Tá? É apenas um remanescente que sai e que segue o chamado. Agora, Daniel, ele não era apenas, não somente um profeta adiantador. Por quê? Porque todos, assim, quando eu coloquei, já se deram conta que Daniel certamente também é um profeta proclamador, porque ele dá várias profecias de tempo. Ok? É por isso que a gente vai colocar ali aqui. Também como nossa próxima linha, como profeta proclamador. Deixa eu ver bem como é que eu vou fazer isso. Acho que eu vou precisar de mais espaço. Muito bem. Agora vocês vão ter que lembrar comigo. Quais são os períodos proféticos que Daniel aponta? 2.300 anos e 62 semanas. Isso seria a versão fácil, não? A gente... Sim, a gente sabe que tem mais períodos, tá? Que estão incluídos nesses períodos. Ok? A gente sabe que a Bíblia faz uma distinção entre 7 semanas, não? Mais 62 semanas. Isso nos leva a vários marcos. Tá? E a gente entende que ao fim de cada período profético a gente deve esperar o quê? Um profeta adiantador, ok? Porque ele está no fim do período profético. Ok, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar isso bem. Vamos abrir Daniel 9, 25. Diz aqui, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas.
As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ok. Então temos aqui 7 semanas, certo? 7 semanas e 62 semanas. Vamos tentar ilustrar isso. O que são 7 semanas? Eu vou tentar, talvez vou ter que me corrigir aqui na ilustração. Vamos ver se isso aqui funciona bem. Quanto tempo são 7 semanas? 49, não? Os 49 anos nos levam aonde? O que é 408? O que diz aqui? 7 semanas, 62 semanas nas ruas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ok? Então, isso nos leva ao tempo em que Jerusalém é restaurado, ok? Então, aqui temos esse primeiro elemento de tempo. E quem que são os profetas que entram nesse período no fim dos 49 anos? Vocês conhecem alguns, provavelmente. Neemias, não? Seria aqui Neemias. Também Ageu e Zacarias, não? Eles são os que entram nessa história da reedificação de Jerusalém. Isso vocês conhecem. A gente podia falar mais sobre isso, mas eu quero chegar a um certo ponto. Mais uma vez, quanto tempo eu tenho exatamente? Ok. Ok. Muito bem. Então, temos aqui, deixa eu ver se eu consigo entender isso bem. 7 semanas, não? Mais 62 semanas. Isso nos leva a qual data? Vou colocar outra linha aqui. Aqui agora 7 semanas mais 62. Isso nos leva a qual ano? Como que diz aqui? Ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ok? Até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas.
Ok? Isso nos leva para o ano 27, que é o quê? O batismo de Jesus. Ok? E quem que é o profeta ajuntador no fim desse período? João Batista. Ok? Não expliquei aqui os nomes. Poderíamos, mas não é tão simples assim como nesse caso. Isso aqui, obviamente, João. João significa Jeová é um doador gracioso, tá? Mas o nome dele, Batista, ok? Ele cumpre aqui com sua missão de batizar a Jesus, ok? E ele também, pregava uma mensagem que para essa geração era a verdade presente, ok? E ele tinha um grupo, um remanescente que o seguia, ok? Ele é um profeta ajuntador. Qual é o próximo período que chegamos, que nos é dado? A gente sabe de 70 semanas também que se inicia aqui, certo? Mas eles são divididos. Ok? Vamos ver se isso cabe. Espero que tudo entre aqui. Eu já vou colocar logo o último, que nem vou ter espaço. Deixa eu ver. Ok, então nos diz aqui que depois das 62 semanas será cortado o Messias, ok? Então, 7 semanas mais 72 semanas, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. E vocês sabem que Deus, quanto tempo ele trabalhou? 3 anos e meio, ok? Isso nos leva a qual ano? Então, isso aqui são um período de quanto tempo? Os professores de matemática são quantos anos aqui? São 486 e meio anos, ok? Que nos leva à cruz. Ok? 3 anos e meio depois daqui. E também, aliás, e quem que é o profeta ajuntador na cruz? Quem que é o único discípulo que fica na cruz? João quê? Batista? Não. Outro João. O revelador, ok? Será que o nome do João revelador, né, que ele cumpre com a missão dele, ele nada mais fazer do que revelar as profecias, certo? A Apocalipse é uma revelação. Certamente ele cumpre. E o que é o remanescente que se junta a João? São os primeiros cristãos, são os primeiros
São aquele grupinho dos discípulos que sobrou, ok? Então, ele certamente cumpre também com sua função de profeta ajuntador aqui. Ok. Mas tem outro período que cabe lá embaixo. A gente sabe que... Deixa eu só me localizar aqui. Assim, em versículo 27 de Daniel 9, ok? Vamos ler isso juntos. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana, ok? Isso vocês entenderam. Essa semana é daqui até aqui, certo? Com uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a casa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a gente teve aqui 49 anos, 7 semanas, mas as 7 semanas também se aplicam aqui, mais 62 semanas, que são 69 no final. Isso nos leva ao batismo de Cristo. E logo segue mais uma semana, que a gente acabou de ler, ok? E na metade da semana, Cristo morre na cruz. O que é o fim dessa última semana? A morte de Estevão. Ok? Então aqui seria... semanas barra 490 anos. E quem é o profeta ajuntador que é chamado, levantado aqui no fim desse período profético que Daniel, ali implícito, ele proclamou? Paulo. Será? É Paulo? Saulo, ok? Saulo, ainda Saulo e logo Paulo, todos estavam certos. O que significa os nomes Saulo e Paulo? Isso é muito interessante. Saulo significa elegido, seleto. Ok? Abram comigo Atos 9, 15. A conversão de Saulo aqui, não o capítulo 9. E o que era Saulo? 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Escolhido, ele foi seleto, ok? O nome Saulo se cumpre neste momento que ele é escolhido. Ok? E Paulo, o que é Paulo? Grande? Pequeno, não?
já que ele também cumpre com o significado do seu nome. Vamos abrir, vocês sabem o que ele fala, mas vamos abrir 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 8 e 9. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Efésios 3, 8. Efésios 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo, o pequeno, o mínimo, o menor de todos. Ok? Seu nome também cumpre com a sua função. Efésios 3, 8. Vou ver se eu consigo encaixar aqui. Só um minutinho. Ok. Muito bem. Eu vou colocar mais uma linha aqui. Vou tentar diminuir essa aqui um pouco para ganhar espaço. Quer o quê? Ok. Isso aqui devia ir aqui embaixo, não? Mas pode ser aqui também. E aqui os 2.300. Vocês sabem que aqui no final também um profeta é levantado. Ok? Quem que é esse profeta? Ellen Gold Harmon e mais tarde Ellen Gold White, ok? Ok. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso bem. Queria explicar mais um detalhe importante. Deixa eu ver.
gente disse que aqui Metusalém se refere ao segundo 2520, ok? Mas aqui temos também o primeiro período dos 2520. E seguindo esse padrão, a gente deve esperar que no fim de cada período teremos um profeta ajuntador, ok? Aqui a gente já identificou Ellen G. White, ela é levantada como profetisa aqui nesse tempo. Quem que é o profeta ajuntador 1798? Guilherme Miller. É importante nós entendermos que um profeta não somente tem a função da profecia de tempo, ok? Ele é o mensageiro de Deus. A gente já leu bem no começo que Miller foi homem escolhido de Deus, ok? Deus tinha escolhido Miller. E certamente ele juntou com ele um remanescente, um grupo, tá? Que chegou a entender verdade presente, que períodos proféticos estavam se terminando no tempo dele. Ok? E era uma mensagem de vida ou morte. A gente já viu que ele está em paralelismo assim exato com Enoque, que pregava também a segunda vinda de Cristo, que pregava também a hora do juízo. Ok? Então Miller, ele se encaixa aqui como um profeta ajuntador. E aqui Ellen Goldwhite, ela também assume a função e entra nessa linha de vários profetas ajuntadores, ok? E não tem tanta facilidade de explicar assim o papel de Miller associado com seu nome, tá? Mas vocês podem, na sua cabeça, vocês podem associar o nome com tudo que está relacionado a esse tempo, tá? Miller vem do nome molinheiro, seria isso? Não. É sim. Alguém que trabalha no moinho. Moleiro. Moleiro? Trigo, ele molido. Ok? É uma profissão, como ferreiro. Não? Na Europa é muito comum esse nome, não? Müller, não são todos os mesmos nomes. O nome dele tem a ver com isso, com o trigo que é ajuntado, que é moído, ok? Aí vocês podem, talvez, tentar ver esse símbolo se aplicando. Não? A gente sabe que tem parábolas que se aplicam aqui também a joio e o trigo. Enfim. Tá? Agora, Ellen White, isso imagino que a maioria de vocês já viu alguma vez, que também tem um significado muito interessante, okay? Que se aplica também com o papel dela. O que significa Ellen? Ou Helena? Luz, não? Brilho. Gold, ouro. Tá? É apenas uma palavra antiga em inglês para ouro. Ok? Vou colocar aqui white, que isso todos vocês sabem, significa branco, ok?
E vocês entendem que isso é exatamente o que a igreja de Laodiceia precisa, certo? Para ver, ela precisa de colírio, não? Para enxergar a luz, ela deve comprar ouro e vestes brancas, ok? Então ela cumpre também com o nome aqui na sua missão. Ok, Harmon seria um pouco mais complicado de explicar. Harmon vem de um nome alemão e tem a ver, assim, para não entrar aqui em complicações, não, mas tem a ver com um soldado. Um bom soldado, tá? E isso talvez a gente poderia aplicar ao papel dela, que ela não é só profetiza para a igreja de Laodiceia, mas também para a de Filadélfia, ok? Então ela cumpre, de certa forma, também com essa função do nome. No estudo, vocês viram que ao final eu fui um pouco mais devagar, um pouco mais inseguro, mas eu consegui colocar os períodos aqui que eu queria ilustrar. Está tudo aí. Agora o que falta é estudar novamente, reestudar. E vocês viram no começo que isso é o dever de vocês. Tá? Cada um tem a responsabilidade de estudar essas coisas e compreender essas coisas bem, porque elas nos vão preparar para saber diferenciar entre verdade e heresia, ok? Deus, de propósito, ele coloca heresia na sua igreja. Para quê? Para separar o joio do trigo, para que os escolhidos possam entender o que é verdade e o que não é. Então, dessa forma, eu vou encerrar meu estudo aqui. Espero que vocês conseguiram seguir e que vocês tiveram também alegria a estudar, como eu tive alegria quando eu fui revisando essas coisas. Tudo coisas que a gente conhece mais ou menos, tá? Mas muda quando a gente coloca eles num padrão. De repente, começa a fazer sentido, aparece sob uma luz diferente. Não? Porque a palavra de Deus é perfeita e as coisas não são por acaso como Ele as colocou. Ok? Vamos orar juntos, irmãos, encerrando essa segunda hora. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por essa hora de estudo. Te agradecemos que o Senhor tem nos guiado durante esse estudo e nos mostrado coisas maravilhosas, como o Senhor tem guiado seu povo desde o princípio, Senhor. Também como tem declarado o fim desde o princípio. Esteja conosco durante o restante desse sábado, abençoe-nos. Esteja com cada um aqui, aqueles que ainda estão a caminho, Senhor. Assim te pedimos e te damos louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.